Você trabalha mais, ganha mais, e mesmo assim está ficando para trás. Deixa eu começar com uma pergunta simples, mas dura. Quando foi a última vez que você sentiu que estava avançando de verdade na sua vida financeira, não apenas sobrevivendo mais um mês? Eu prometo uma coisa logo agora no começo deste vídeo. Se você ficar comigo até o final, você vai entender por que o esforço que te ensinaram a fazer não está sendo recompensado. E mais importante, o que precisa mudar dentro da sua forma de pensar. Finanças pessoais, sem milagres, sem promessas vazias. Eu sou o Dr. De Lima e este é o canal O Preço da Vida. Respira um pouco comigo, porque o que eu vou dizer agora não é fácil de ouvir, mas talvez seja a primeira vez que alguém fale isso olhando direto nos seus olhos, mesmo que através de uma tela. Você trabalha mais do que antes. Aceita horas extras. Faz bico no fim de semana. Responde mensagem de trabalho à noite no domingo no feriado. E mesmo assim, a sensação é sempre a mesma. O dinheiro entra, passa pela sua conta como vento e desaparece. No fim do mês o cansaço fica, a culpa fica, a dúvida fica, e o futuro parece cada vez mais distante. Muita gente chega até mim no consultório com vergonha de dizer isso em voz alta. Dizem em tom baixo, quase pedindo desculpa. Doutor, eu ganho mais do que antes, mas minha vida não melhorou. E logo depois vem a frase que dói mais. Acho que o problema sou eu. Não. Escuta isso com calma. O problema não é você. Existe algo profundamente errado na maneira como o esforço é recompensado hoje, e quase ninguém tem coragem de explicar isso de forma clara. Porque é mais fácil dizer que você precisa trabalhar mais, se esforçar mais, estudar mais, do que admitir que o sistema empurra pessoas honestas, trabalhadoras, para trás de forma silenciosa. Silenciosa porque não parece uma crise, não parece um colapso, não tem sirene, não tem alarme, só tem um desgaste constante diário que vai te roubando energia, tempo, saúde e, aos poucos, perspectiva. Você acorda cedo, dorme tarde, e no meio disso tudo tenta manter uma vida minimamente digna. Pagar aluguel, pagar mercado, pagar transporte, pagar o que der para pagar, e torcer para não acontecer nenhum imprevisto. E sabe o que é mais cruel nisso tudo? É que você está fazendo exatamente o que te disseram que era o caminho certo. Trabalhar duro, ser responsável, não gastar com bobagem, honrar seus compromissos. Só que ninguém te contou uma parte essencial da história das finanças pessoais. Trabalhar mais não significa automaticamente avançar. Ganhar mais não significa automaticamente viver melhor. Existe uma diferença enorme entre esforço e progresso. E essa diferença é onde muita gente está se perdendo. Quando você ganha um aumento, por exemplo, a primeira reação é respirar aliviado. Agora vai. Mas alguns meses depois esse alívio some. As contas se ajustam ao novo salário. O padrão de vida sobe um pouco às vezes sem você perceber. E o espaço para construir algo sólido continua inexistente. Não porque você é irresponsável, mas porque o custo de viver cresce mais rápido do que a sua renda. E isso não é sensação, é estrutura. Nos últimos anos, o que mais subiu não foi salário, foi moradia, foi alimentação, foi energia, foi transporte, foi o preço do tempo. Sim, do tempo. Você paga mais caro para ganhar tempo e, ao mesmo tempo, precisa vender mais tempo para pagar as coisas. Percebe o ciclo? E, enquanto isso, o discurso continua o mesmo. Se você não está conseguindo, é porque não está tentando o suficiente. Isso corrói por dentro. Eu falo isso como economista, como alguém que estuda números gráficos dados, mas também como alguém que senta à frente de pessoas reais, com olheiras, com voz cansada, com medo do futuro. A maioria não quer enriquecer rápido, quer só parar de escorregar para trás, quer sentir que o esforço de hoje constrói algo para amanhã. E é exatamente aí que entra o grande engano moderno sobre finanças pessoais. Você foi ensinado a focar quase exclusivamente na renda, ganhar mais, subir de cargo,
produzir mais. Mas ninguém te ensinou a olhar para a estrutura ao redor desse ganho. Se o seu custo de vida consome tudo o que você ganha, se o seu tempo está totalmente comprometido em sobreviver, se cada decisão financeira é tomada sob pressão, cansaço, medo, então ganhar mais só aumenta a velocidade da esteira, não muda a direção. É como correr mais rápido sem sair do lugar. E o corpo sente, a mente sente, a alma sente. Muita gente confunde estabilidade com exaustão controlada. Enquanto dá para pagar as contas, parece que está tudo bem. Mas por dentro, algo está se quebrando devagar. E aqui eu preciso ser muito honesto com você. Enquanto você acredita que o problema é apenas ganhar pouco, você continua jogando um jogo que já começa desequilibrado. Isso não significa desistir de crescer. Não significa se conformar. Significa entender o tabuleiro antes de sacrificar ainda mais sua vida nele. Porque o tempo que você entrega hoje, você nunca vai recuperar amanhã. E quando eu digo isso, não é para assustar, é para acordar. Neste canal, O Preço da Vida, eu não estou aqui para te vender atalhos. Estou aqui para te ajudar a pensar com clareza mesmo quando dói. Porque só assim dá para sair do automático. Você não está ficando para trás porque falhou. Você está ficando para trás porque está jogando sozinho contra regras que nunca te explicaram. E enquanto você não entende essas regras, trabalhar mais só te cansa mais. Respira de novo. A gente ainda precisa conversar sobre como esse cansaço se transforma em armadilha financeira e por que tantas pessoas competentes, inteligentes, dedicadas, sentem que estão sempre devendo algo à própria vida. Tem um momento em que o corpo continua indo, mas a alma começa a ficar para trás. Você trabalha mais horas, aceita mais responsabilidades, ganha mais dinheiro no papel e ainda assim sente que está escorregando para trás, devagar, quase sem perceber. É uma sensação estranha porque ninguém ao seu redor entende. Pelo contrário, as pessoas dizem que você está melhor, que agora você venceu, que esse cansaço é normal, faz parte do jogo. E você tenta acreditar, mas algo dentro de você sabe que há uma conta invisível sendo paga. Deixa eu te contar uma coisa que aprendi depois de muitos anos ouvindo histórias de pessoas comuns, não de livros. Quando a renda aumenta, o sistema inteiro ao redor de você se reorganiza para capturar essa renda. Não é coincidência, é estrutura. O mercado não premia quem ganha mais. Ele testa até onde você aguenta pagar. O primeiro teste é silencioso. Você começa a consumir não porque precisa, mas porque agora pode. Um carro um pouco melhor, uma casa um pouco maior, um bairro um pouco mais caro. Tudo parece razoável, quase lógico. Só que cada pequeno upgrade vem com custos que ninguém menciona. Seguro, manutenção, impostos, tempo perdido, estresse constante. O dinheiro entra mais rápido, mas começa a sair ainda mais rápido, e você não percebe porque está ocupado demais trabalhando. Em finanças pessoais, isso tem um nome simples, mas cruel: inflação de estilo de vida. Eu chamo de armadilha da normalidade. Tudo aumenta junto com você, exceto a sua sensação de segurança. Você passa a ganhar mais, mas o medo de perder tudo cresce na mesma proporção. Porque agora a queda é mais alta. Antes você sobrevivia com pouco. Agora você precisa de muito para não desmoronar. E aqui está o ponto que quase ninguém fala. Quanto mais você ganha, mais caro fica errar. Um erro pequeno quando se ganha pouco é um susto. Um erro pequeno quando se ganha muito pode ser uma catástrofe. E isso gera ansiedade constante. Um aperto no peito que não aparece no extrato bancário, mas aparece à noite quando o silêncio chega. Eu já sentei à frente de pessoas que ganhavam salários que muitos considerariam um sonho. E ainda assim, elas estavam exaustas, confusas, com a sensação de que trabalhavam apenas para sustentar uma máquina que não podia parar. Elas não eram livres. Eram funcionárias da própria renda. Quanto mais ganhavam, menos podiam parar, menos podiam dizer não, menos podiam respirar. Existe também um outro fator mais sutil, mais psicológico.
Quando sua renda sobe, sua identidade muda aos olhos dos outros. Você vira referência, vira apoio, vira solução. Familiares pedem ajuda, amigos esperam compreensão. O mundo assume que você aguenta mais. E você aguenta. Aguenta até o dia em que não aguenta mais. Mas nesse dia, ninguém entende o colapso, porque afinal você ganha bem, não é? Esse peso invisível não aparece nos conselhos tradicionais de finanças pessoais, porque planilhas não medem esgotamento, gráficos não mostram solidão, e taxas de retorno não explicam por que alguém que ganha mais se sente cada vez mais distante da própria vida. Há também o custo do tempo, que é o mais caro de todos. Para ganhar mais, você vende pedaços da sua atenção, da sua energia mental, da sua presença. Você responde mensagens à noite, resolve problemas no fim de semana, leva o trabalho para a mesa de jantar. O dinheiro entra, mas o tempo não volta. E sem perceber, você começa a viver sempre no modo de espera. Esperando férias, esperando um bônus, esperando um futuro que nunca chega. Isso cria uma ilusão perigosa, a de que tudo vai melhorar quando você ganhar ainda mais. Só que o sistema já te mostrou como funciona. Se agora ganhando mais você vive pior, o que exatamente mudaria, ganhando ainda mais do mesmo jeito? É uma pergunta desconfortável, eu sei, mas necessária. Como economista, eu preciso ser honesto com você. O problema raramente é a falta de renda isolada. O problema é a ausência de estratégia, de limites claros de consciência. Finanças pessoais não são só sobre números. São sobre decisões repetidas todos os dias, muitas vezes feitas no automático, empurradas pelo medo de ficar para trás, de parecer menos bem-sucedido. E talvez a parte mais dura de aceitar seja esta: o mercado não está preocupado se você está cansado. Ele só reage ao seu comportamento. Se você aceita trocar sua vida por mais dinheiro, ele vai oferecer exatamente isso: mais dinheiro, em troca da sua vida. Respira um pouco agora. Não para desistir, mas para entender. Porque enquanto você acredita que trabalhar mais e ganhar mais é a única saída, você continua preso no mesmo ciclo, só que em uma versão mais cara, mais exigente, mais solitária. Existe outro caminho, mas ele começa com uma mudança interna, não externa. E é sobre isso que eu quero falar com você agora. E talvez neste ponto do vídeo você esteja pensando em silêncio. Então qual é a saída, doutor? Se trabalhar mais não resolve, se ganhar mais não traz alívio, se cortar tudo só gera frustração. Respira. A saída não é óbvia e por isso quase ninguém fala dela. O problema não é a falta de esforço. O problema é que você foi ensinado a jogar um jogo que não foi feito para você ganhar. Durante anos disseram que finanças pessoais eram apenas uma questão de disciplina. Anote gastos. Corte o café. Não compre o que não precisa. Invista quando sobrar. Mas, e quando nunca sobra? E quando toda vez que parece sobrar algo, quebra alguém, adoece o aluguel, sobe o preço, muda? Isso não é desorganização. Isso é um sistema que transfere risco para o indivíduo e chama isso de liberdade. Você não está ficando para trás porque errou. Você está ficando para trás porque corre numa esteira que acelera um pouco mais a cada ano. E você nunca foi avisado disso. Finanças pessoais. De verdade. Finanças pessoais não começam com planilha. Começam com consciência. Consciência de que renda não é riqueza. Consciência de que estabilidade emocional importa tanto quanto estabilidade financeira. Consciência de que tempo perdido não volta e dinheiro mal usado cobra juros invisíveis. A maioria das pessoas que eu atendi ao longo de décadas não precisava ganhar muito mais. Precisava parar de sangrar energia em lugares errados. Trabalhos que consomem a alma. Compras que anestesiam o cansaço. Promessas de sucesso rápido que só geram mais ansiedade. Existe um momento quase sempre silencioso em que a pessoa percebe: estou cansado demais para pensar. E quando estamos cansados demais para pensar, alguém pensa por nós. O mercado pensa. A publicidade decide. O sistema agradece.
Por isso, a verdadeira virada não é trabalhar mais, é trabalhar com intenção. É ganhar clareza antes de ganhar dinheiro. Você não precisa de mais pressão. Você precisa de direção, finanças pessoais. Direção significa entender para onde o dinheiro deve servir e não o contrário. Significa aceitar que algumas batalhas não valem o preço emocional. Significa dizer não mesmo quando o medo diz sim. Talvez você não consiga mudar tudo agora. E tudo bem. A vida real não funciona em saltos, funciona em ajustes. Mas hoje, só hoje, você pode fazer algo diferente. Pode parar por um minuto. Pode respirar. Pode olhar para sua própria história sem culpa. Você não falhou. Você resistiu. E resistir neste mundo já é um ato de coragem. Eu sou o Dr. De Lima. Este é o canal O Preço da Vida. Aqui a gente não vende atalhos. A gente constrói lucidez. Porque enquanto todos gritam para você correr mais rápido, às vezes o passo mais inteligente é parar, pensar e escolher outro caminho.